Quem trouxe a Bíblia, abra na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quem foi contando vai dizendo amém, glória. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, e por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, levou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Arretira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, deve tu mesmo do teu próprio veneno, pois a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim o prêmio da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem lê a Bíblia e gosta, não só ler, mas gosta de fazer um estudo, sabe que São Paulo, neste momento, ele está preso, né? E já faz algum tempo que ele está preso, já foi julgado uma vez e escapou do julgamento, né? Da condenação, por alguns outros motivos. E São Paulo escreve a maioria dessas cartas na prisão, né? Então, a primeira e a segunda carta de São Paulo a Timóteo é dividida entre uma carta pastoral, aonde São Paulo orienta Timóteo como ele tem que se comportar com cada situação específica, né? Orienta como que tem que ser a posição de um bispo, orienta como que tem que ser a posição das viúvas, orienta como que tem que ser os jovens, orienta como que tem que ser as pessoas casadas. Então São Paulo vai traçando para Timóteo um modo de guiar aquele povo, de como que tem que ser o comportamento do povo. Certo é que São Paulo, quando resolve escrever para Timóteo, é por conta que ele fica sabendo na prisão que Timóteo está numa crise de fé, né? Muita confusão, né? Para uma pessoa jovem, um recém praticamente convertido, e a conversão de Timóteo se deu pela pregação de Paulo, né? E Paulo, confiando na conversão de Timóteo, confia a Timóteo uma comunidade, está à frente de uma comunidade, né? Porém, mediante aos problemas daquela comunidade, problema com viúva, problema com o clero, problema com os jovens, problema com os casados, né? Timóteo não aguenta a pressão. Ele começa a querer realmente desistir da caminhada. Ele começa a querer realmente a parar a missão que lhe foi confiada. Então São Paulo, ao ficar sabendo disso, escreve a primeira carta, dando essas orientações pastorais de como ele deveria
realmente agir mediante cada circunstância que estava acontecendo no grupo específico de pessoas que ele estava tendo problema. Já na segunda carta, São Paulo quer realmente fazer Timóteo relembrar os primeiros momentos, relembrar, né, o início de tudo. Ele quer falar com Timóteo, ó, não se esqueça, Timóteo, de como foi o teu encontro pessoal com Jesus, de como se deu a sua conversão. Então São Paulo escreve a segunda carta, dizendo para Timóteo, olha Timóteo, cuidado para não ser enganado, porque muitas são as coisas do mundo que vão tentar te ludibriar, que vão tentar te enganar. Como de fato, nós temos uma grande luta, meus irmãos, com o mundo lá fora. E o mundo lá fora, ele quer enganar os cristãos, ele quer enganar os servos de Deus. E como se dá essa enganação? A partir daquilo que o meu coração vai aceitando. Basta olhar como nós começamos a nossa caminhada, como nós estamos e como nós devemos chegar no final. Basta você olhar, porque existe no decorrer da caminhada uma reviravolta na nossa fé. No início, nós éramos totalmente confiantes a Deus, dados a Deus, nós não arredávamos o pé. Agora me parece que tem uma certa prudência em algumas situações que nós passamos na vida, mas talvez por conta desta ludibriação, desta enganação do mundo, porque o mundo, ele quer nos enganar, ele quer fazer cada um de nós desconfiar de Deus. A gente começa a desconfiar de Deus. Então São Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, dizendo, olha Timóteo, muitos são os motivos que podem fazer você desistir da fé, sobretudo nas questões doutrinárias, mas mantenha firme, não esqueça daquilo que eu te falei, não esqueça daquilo que você ouviu da minha boca. E qualquer pessoa que fale contrário àquilo que eu preguei, você vai ser enganado. Se você aceitar, você vai ser enganado. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque esta carta de São Paulo a Timóteo é uma carta muito atual. É uma carta que nós podemos sim aplicar na nossa vida como missionário, como cristãos, como batizado, como agente pastoral, como uma pessoa à frente da igreja. Porque de fato me parece que nós estamos andando, mediante a proposta que Deus nos fez, mas sem perceber a estratégia que o mal está traçando para fazer com que o nosso coração se acomode. Então nós estamos realmente arriscando a nossa fé. Por isso São Paulo está dizendo, olha, aqui na primeira carta de Timóteo, fala para São Paulo fala para Timóteo assim, na primeira carta, deixa eu procurar aqui. Olha, na primeira carta de Timóteo, no final da primeira carta de Timóteo, já entrando para a segunda, ele diz assim, se alguém transmite um ensino diferente e não se atém às palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino segundo a piedade, é um orgulhoso, um ignorante, alguém doentiamente preocupado com as questões fúteis e contendas de palavras. Daí se originam as invejas, ultrajes, suspeitas benévolas, discussões sem fim entre pessoas de mente corrompida, em que estão privadas da verdade e consideram a piedade como uma fonte de lucro. Ora, a piedade dá grande lucro sim, é verdade, mas para quem se satisfaz com o que tem. Com efeito, não trouxemos nada para este mundo, como também dele não podemos levar coisa alguma. Então, tendo como que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes, meus irmãos. Eu vou repetir. Então, tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. Ora, os que querem enriquecer
cai em muitas tentações e laços, em desejos insensatos e nocivos, e mergulham as pessoas na ruína e na perdição. Na verdade, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por se terem entregue a ele, alguns se desviaram da fé e se afligem com inúmeros sofrimentos. Agora aqui, ó. Tu, porém, homem de Deus. Olha aí. Tu, porém, ó mulher de Deus. Tu, porém, ó servo do Senhor. Tu, porém, ó missionário da comunidade de gratidão. Tu, porém, ó servo da renovação carismática católica. Tu, porém, ó missionário de alguma outra comunidade, ou de pastoral, ou de movimento. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge dessas coisas. Procura antes a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância, a mansidão. Olha aí, versículo 12, o conselho. Combate o bom combate na fé. São Paulo está dizendo para ele. Aqui é a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, é o final dela. São Paulo está dando um conselho que deu certo para ele. Então, assim, São Paulo viveu uma vida totalmente de batalhas espirituais. São Paulo viveu uma vida totalmente de uma batalha com ele mesmo. Uma guerra travada entre os desejos da carne e o desejo do espírito. E está muito bem assim traçado na carta aos Efésios. São Paulo é um homem que sofreu muito por conta dos desejos carnais, de um coração que vinha realmente se alimentando com coisas do mundo, que ao encontrar Jesus, deu uma reviravolta na vida e descobriu que aquilo que ele tinha como coisa boa no mundo, aquilo como ele tinha como prazer no mundo, agora já não é mais. Porém, não adianta a gente ter ilusão, porque essas coisas não vão sair da nossa cabeça. Essas coisas não vão sair da nossa memória. Então agora, meus irmãos, cabe a nós traçar um projeto de luta que dá certo, que é o mesmo projeto que São Paulo traçou para ele. Um projeto de não retroceder, de não ceder às pressões do mundo, de não ceder ao desejo de ter, de possuir, de ser. E esse é o mal da humanidade. Esse é o mal que nos contamina. Esse é o mal que quer me contaminar. Esse é o mal que quer te contaminar. O mal de ser, de ter, de poder. Nós queremos de fato, e é fato, nós queremos segurança. E a segurança não é a segurança de Deus que nós buscamos. É fato, nós não buscamos a segurança nas coisas eternas. Porém, nós buscamos uma segurança material. Nós buscamos uma segurança humana, aonde nós podemos descansar tranquilamente, porque no outro dia nós deveremos ter, porque está na reserva. Não é esse tipo de segurança que nós devemos buscar, meus irmãos, porque foi assim que todos começaram e se renderam ao mundo. Foram assim. Então, como São Paulo está dando um conselho para Timóteo aqui na primeira carta, no último capítulo: combate o bom combate da fé, procura alcançar a vida eterna. E aí a pergunta que eu faço: o que nós precisamos para alcançar a vida eterna? O que nós precisamos para alcançar a vida eterna, meus irmãos? Precisamos de dinheiro? Precisamos de roupa? Precisamos de comida? Precisamos de palco, de violão? Não, meus irmãos. Tudo isso é coisa fútil. Tudo isso é desnecessário para aquele que coloca a sua confiança somente em Deus. E mesmo que nós percamos tudo, e mesmo que nós abramos mão de tudo, e mesmo que nós não tenhamos aquilo que um dia nós desejamos, tenhamos a certeza que Deus não irá nos abandonar, meus irmãos.
Deus não irá te abandonar, Rose. Deus não irá te abandonar. Lázaro, Estevão, Carol, todos vocês, Deus não irá nos abandonar. Independente da condição que nós chegamos, independente da condição que nós estamos, independente da condição que nós chegaremos, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, Deus não irá nos abandonar. Deus não irá nos abandonar. Deus irá, com certeza, fazer com que nós busquemos realmente a eternidade, sem olhar para trás, sem querer um projeto humano misturando com um projeto divino, porque não dá certo. E o mal, meus irmãos, o mal de Satanás é muito esperto nesse sentido. É muito esperto. Combate, Timóteo, o bom combate da fé. Procura alcançar a vida eterna, para a qual fosse chamado, quando fizestes a tua bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que te dá a vida a todos os viventes, e do Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da bela fé, da profissão de fé. Eu te ordeno. Olha aí, ó. São Paulo dando uma ordem, Timóteo. Observa os mandamentos, Timóteo, com todo o cuidado, irrepreensivelmente, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta será realizada a seu tempo, pelo bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. A Ele a honra, o poder eterno. Amém. Meus irmãos, nós precisamos de fato fazer uma reflexão desta luta que se travou mediante a escolha que nós fizemos na vida. E qual foi a escolha que nós fizemos na vida? Olha, qual foi a escolha que você fez na vida? Qual foi a escolha que você fez na vida, meu filho? Qual foi a escolha que você fez na vida, minha filha? Se a tua escolha foi servir Jesus Cristo, saiba você que você perdeu o direito de reivindicar coisas mundanas. Nós perdemos o direito de reivindicar as coisas deste mundo. Ou nós vivemos de fato um evangelho autêntico, ou nós procuramos viver esse evangelho, aonde nós sejamos pessoas cada vez mais despojadas, mais livres, porque o despojamento nos traz liberdade. O não querer ser, o não querer ter, me torna livre, para me poder ir aonde Deus quer me levar. Uma vida sem exigência, uma vida que não tem exigência. Ah, tem que ser assim. Ah, só vou se for assim. Ah, assim não dá para mim. Ah, como é que... Não, meus irmãos. Uma vida despojada. São Paulo está dando conselho a Timóteo. Timóteo, olha, esquece das coisas materiais. Viva no mundo espiritual. Não, Gê, não é bem assim. Sabe, a gente tem que, adequar... assim, não temos que adequar nada. Nós temos que viver o evangelho. Este evangelho, ele precisa ser introduzido na nossa vida de tal forma que não haja dúvida no nosso coração, irmãos. Que não haja dúvida no nosso coração, a ponto, se começarmos a perder algo, ou se não conquistarmos aquilo talvez que almejamos na vida, não vai fazer diferença. São Paulo está dizendo aqui no fim da vida dele, dizendo que já está pronto. Mas por que ele está pronto? Porque agora ele está preso. E um homem preso, ele já não vê as coisas do mundo, ele já não sente prazer das coisas do mundo, porque o que tem a lente cela,
treva, o que tem além de parede, o que tem além de uma vida sombria, lá na escuridão de uma cela. Não, agora eu já estou pronto. Por quê? Porque já faz tempo que eu estou aqui e não senti falta do mundo, e não senti falta de estar lá. Aqui não tem nada, aqui eu não desfruto de nada, aqui eu não tenho nada. Então, meus irmãos, a vida do cristão precisa ser assim. A vida do cristão precisa ser regida de tal maneira que, tendo ou não tendo, não vai fazer diferença para nós. Agora, não parece que é assim? Me parece que existe realmente uma jogada de marketing de Satanás, aonde nós vamos, de forma muito tranquila, muito calma, muito sutil, vamos adaptando a nossa vida missionária ao chamado que Deus fez para nós, não só missionária, mas de batizado. Das renúncias de fato das coisas deste mundo, a gente vai se adaptando, vai se adequando, a ponto de não ter mais como nós discernirmos o que é certo do que é errado. Parece que tudo é a mesma coisa. A mente está obscurecida, eu tenho dúvida das coisas, como hoje, né? Você mostra uma foto de uma pomba e pergunta: que passarinho que é esse? A pessoa tem dúvida se é uma pomba. Não olha para a foto e diga: é uma pomba. É só isso. Não, meu Deus, mas eu estou com dúvida. Será que é uma pomba? Não, é uma pomba. Olha, a mente obscurecida de tal maneira que nós já não sabemos distinguir as coisas, de um mundo que quer realmente nos ludibriar, quer nos enganar, quer fazer uma coisa parecer com outra e nós não sabemos mais distinguir o que é. Nós temos dúvidas para responder. Nós não temos mais coragem de responder realmente com coragem, com ousadia, sem duvidar. Certa pessoa ofereceu um espaço aberto para poder fazer estacionamento na cidade quando tiver festa do mundo. Falou assim: olha, procura fulano que eu acho que vai dar uma renda para vocês. Aí vocês cobram uma taxa para guardar os carros lá dentro. É muita gente na praça, todo mundo vai querer guardar os carros. E aí vocês têm uma renda lá para manter a obra suas. Uma boa ideia, ué. Nós que sempre precisamos de dinheiro. É uma boa ideia. Né? E é óbvio que é uma boa ideia. Para nós que estamos sempre procurando dinheiro, para nós que sempre temos algumas discussões por causa de dinheiro, a nossa mente obscurecida já não sabe mais dizer se é ou não uma boa ideia. Porque nós estamos atrás de quê? E nós estamos atrás de quem? Nós estamos a favor de quem e contra quem? Afinal, nós devemos ou não misturar com o mundo? Nós devemos ou não estar lá no meio deles? Uma vez que, nós somos uma geração nova de evangelizadores. São Paulo dá um conselho para Timóteo: Timóteo, foge desse tipo de coisa. Foge desse tipo de situação. Nós começamos a pensar realmente como está a nossa fé. Se é de fato uma fé sólida, capaz de dizer não ao mal e sim ao bem.
E é óbvio que é muito fácil de perceber que quando São Paulo escreve a Timóteo, aqui no capítulo 4, já no final já da segunda carta, já se despedindo, dizendo assim, olha, combati o bom combate e guardei a minha fé, ele está dizendo assim, olha, eu venci tanta miséria humana dentro de mim, você não imagina. Eu venci tanto desejo, eu lutei tanto contra mim que eu precisei ir para a cadeia para não fazer bobeira. E é óbvio que essa cadeia de São Paulo é motivo de glória para ele, é óbvio. Porque ele preso, ele está privado de muitas coisas, inclusive de muitos pecados. E nós precisamos, irmãos, ter consciência. Consciência. Eu e você, nós precisamos ter consciência que quando nós assumimos o nosso compromisso com Deus, ali, naquele exato momento, começou uma grande batalha. Que só terá fim no dia do nosso último suspiro. Você não pode esquecer disso. Eu não posso esquecer disso. Porque se a gente se esquecer dessa máxima evangélica, deste combate entre o espírito e a carne, nós vamos ceder. Como muitos já cederam. Como muitos de nós já pensou em ceder. E quem aqui nunca pensou em ceder? Ceder no sentido parar, voltar atrás, não querer mais. Mas por que eu pensei assim? Porque de fato, talvez eu tenha perdido essa consciência. Essa consciência de uma batalha travada entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, entre aquilo que eu quero e o que Deus quer. Talvez eu tenha perdido essa consciência por conta das minhas obrigações aqui no mundo material. Porém, nós devemos, de tempos em tempos, ser exortados e nos exortar também a voltar de fato a perceber a gravidade do problema que nós estamos vivendo no tempo atual, sobretudo em relação à nossa própria fé, ao nosso próprio comportamento. Qual é a diferença que tem entre a minha vida, em termos de comportamento, em termos de relacionamento? Qual é a diferença que tem entre a minha vida e uma pessoa que não é um missionário? Ou que não teve um chamado específico dentro da igreja? Como que nós estamos vivendo? Qual é a mentalidade que nós estamos carregando? Ou nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecendo e como se a vida missionária fosse uma coisa agradabilíssima a ponto de eu ficar tranquilo, porque se eu estando aqui, eu estou protegido. Caríssimos irmãos e irmãs, pensemos bastante, façamos uma reflexão sobre o fim da vida de São Paulo. O que este homem de fato aguentou, suportou e viveu, para que ele pudesse agora, nesse exato momento, estar dizendo para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, olha, estou te escrevendo para te dizer que estou sendo oferecido em libação. A libação é uma oferenda líquida, né? Onde você bebe. Eu estou oferecendo isso, né? Estou oferecendo o meu sangue. O que este homem de fato suportou, meus irmãos? E o que de fato nós devemos suportar para se igualar à vida deste homem? Para nos aproximar o máximo da vida que ele teve? Aonde nós devemos buscar forças
para poder viver o que esse homem viveu. E como seria bom para nós, queridos irmãos, se nós chegássemos no fim da nossa vida, seja numa cama, seja sóbrio, seja onde quer que esteja, com a certeza que nós falaríamos tudo isso que São Paulo está falando. Olha, eu combati o bom combate, guardei a minha fé, não deixei me levar pelas máximas mundanas, pelos desejos mundanos, pelas propostas mundanas. Meu Deus, e como é difícil para nós viver privado de muitas coisas. Como é difícil para mim, como é difícil para você. Muitas vezes uma confusão na mente, porque nós não sabemos de fato discernir o que é bom, o que é ruim, o que é agradável e o que é desagradável a Deus. Depois de tanto tempo de caminhada, parece que ainda existe uma confusão na nossa mente. Por conta, de fato, desta contaminação mundana, que muitas vezes nós, por livre e espontânea vontade, permitimos entrar no nosso coração, na nossa vida. E nós devemos levantar um clamor pedindo a Deus: Senhor, me livra deste mal. Me livra deste mal, meu Deus, deste mal, desta contaminação, desta obscuridade da mente, uma mente escura, que não sabe mais o que quer, que não tem mais convicção daquilo que tinha antes. Ah, mas não é bem assim. Como assim? Se Deus não muda, se Deus continua forte, se Deus ainda continua do nosso lado, se Deus ainda não nos abandonou e nem irá nos abandonar, como não é bem assim, meu Deus? Ah não, parece que tudo ficou diferente. Depois que aconteceu isso, depois que chegou isso, depois que veio isso, não é bem assim. Como assim? Como não é bem assim? Se Deus ainda continua sendo o mesmo. Então nós precisamos de fato voltar a confiar em Deus plenamente e depositar a nossa confiança nele. E se caso algum dia falte alguma coisa para a nossa vida na ordem material, ou que seja na ordem espiritual, nós possamos render graças a Deus, porque é Deus privando cada um de nós da queda. É Deus nos privando da morte eterna. É Deus nos privando de abandoná-lo por conta de migalhas. Todas as coisas neste mundo é migalha, meus irmãos. Tudo que nós temos, tudo que adquirimos, tudo que vamos adquirir é migalha, mediante a graça, o poder, a glória, a honra que nos espera na eternidade. Tudo isso não passa de migalha, e nós nos acostumamos e vamos trocando o verdadeiro tesouro, trocando a verdadeira herança, trocando a verdadeira felicidade por migalhas deste mundo. Senhor, eu não quero trocar a eternidade por migalhas deste mundo, meu Deus. Nesta noite eu quero tomar outra decisão, novamente, renovar a minha decisão. Eu não quero migalhas, eu não nasci para comer migalhas, eu não nasci para viver de migalhas, eu nasci para desfrutar daquilo que é eterno, daquilo que é glória eterna, daquilo que é o céu. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos acostumar com a escuridão. Nós não podemos nos acostumar com essas coisas que passam, porque tudo vai passar. O que nos basta, meus irmãos, o que nos basta se não estar com Deus, se não viver em Deus, se não viver para Ele, com Ele. Meu Deus, como é bom poder relembrar momentos extraordinários na Tua presença e saber que mesmo mediante realmente um recuo da nossa parte, o Senhor ainda não desistiu de nós. Mesmo sendo pessoas
que preferem migalhas do que aquilo que é eterno, do que aquilo que é glória, do que aquilo que é majestade. O Senhor não nos abandonou à nossa sorte. Nós temos uma oportunidade, e é hoje essa oportunidade, e é agora essa oportunidade de tomar uma decisão verdadeira, de abandonar as coisas do mundo. E é isso que Deus tem falado ao meu coração durante esses dias. Meu filho, eu te chamei, e se eu te chamei, eu te quero é para mim. Eu não consigo ver, meus irmãos, uma vida com Deus dividida com as coisas do mundo. E como é difícil a gente não dividir, e como não é difícil a gente ter medo, e como não é difícil a gente duvidar, e como não é difícil a gente não se misturar, e como é difícil nós não nos sentirmos enganados. Como é humilhante para nós ter que reconhecer que eu estava sendo enganado pelo mundo, pelas coisas do mundo, por aquilo que agrada a carne, por aquilo que traz segurança material. Como é difícil para nós pedir para Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha alma, porque eu estava sendo enganado. Nós estávamos sendo enganados. Eu estava, você estava, todos nós estávamos sendo enganados, porque nós nos acostumamos a comer migalhas. Então hoje é o grande dia para a minha vida, o grande dia para a sua vida. Não pode ser mais um dia, não pode ser mais um sábado, não pode ser mais uma oração, não pode ser mais um desejo, não, mas tem que ser o dia, o desejo, a hora e o lugar aonde nós vamos de fato experimentar este grande poder de Deus, que vai reacender esta chama no nosso coração. Glória a Deus. Ou nós acreditamos ou não acreditamos, ou nós queremos ou nós não queremos. Nós não podemos querer hoje e não querer amanhã. Nós não podemos não querer hoje e querer amanhã, não. Eu quero todos os dias. É isso que São Paulo está dizendo. Mediante a dificuldade que eu tive, mediante as surras que eu levei, mediante a fome que eu passei, mediante a traição que eu sofri, mediante os medos que eu tive, mediante as quedas que eu sofri, eu estou aqui diante de Deus, dizendo que eu só cheguei porque Deus me sustentou, porque existia um desejo na minha alma, porque existia uma reta intenção no meu coração de amá-lo acima de todas as coisas. Então vamos pedir, meus irmãos, nessa noite, essa graça, porque sem a graça também não adianta nem gritar. Sem a graça de Deus não adianta gritaria. Sem a graça de Deus não adianta querer. Porque é a graça de Deus que vai nos fazer convencer dessas verdades reveladas ao nosso coração nessa noite. É a graça de Deus que vai nos mostrar que de fato nós estávamos nos acostumando com as migalhas deste mundo. Migalhas deste mundo. E como era fácil de perceber a alegria nos nossos olhos com as migalhas deste mundo. Olha como estamos felizes, porque agora mudou. Agora nós temos mais migalhas. Mais migalhas. E aí vai satisfazendo e vai esquecendo do verdadeiro banquete. Vai esquecendo da verdadeira herança. E vamos sendo, todos nós vamos sendo abandonados à própria sorte. Aonde vamos nos assemelhando cada vez mais ao mundo dentro da igreja. Nós precisamos resistir. Eu preciso resistir. Você precisa resistir. Nós precisamos resistir a essa tentação. E precisamos
de fato, pedir a Deus esta graça de iluminar a nossa inteligência para não sermos enganados mediante tantas propostas que temos recebido para poder nos acostumar com migalhas deste mundo. Voltemos, de fato, a confiar plenamente em Deus, que nunca deixou de faltar, que nunca nos deixou faltar e nunca deixará faltar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Esta é a noite onde eu faço uma reflexão e peço Deus a graça. Peço Deus a graça, meus irmãos. Então, tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. Como é difícil para nós. Olha, tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. Como é difícil para nós se contentar com o necessário, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E isso vai tomando conta de tal forma no nosso coração que eu me esqueço, que você se esquece que nós já temos tudo. Nós já temos tudo. Que Deus, nosso Senhor, nesta noite, nos faça entender nos faça buscar, nos faça mergulhar profundamente naquilo que é sua voz para nós hoje, por meio desta santa palavra. Peçamos, irmãos, com confiança, a graça desse Espírito Santo. Antes mesmo de começarmos a adoração, peçamos Deus a graça do batismo do Espírito Santo. Peça a Deus a graça de ser batizado no Espírito Santo. Peça a Deus a graça, corajosamente, confiantemente, para que este Espírito de Deus deixado para nós e com nós, ele possa nos levar às revelações necessárias para podermos mudar a nossa vida. Somente o Espírito de Deus é capaz de fazer isso. Somente o Espírito de Deus é capaz de abrir o nosso entendimento. Ele que é esta luz que ilumina, que nos traz o desejo sincero de cada vez ser mais de Deus. Então levantemos a nossa voz. Levantemos a nossa voz pedindo a Deus que em nome de Jesus, peçamos a Deus Pai que em nome de Jesus nos dê a graça de experimentar esta infusão do Espírito Santo sobre nós,